Trago uma saudação a todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista da Graça. Hoje, esse domingo, em todos os anos, nós comemoramos juntos a Páscoa de Cristo. Nós tiramos esse tempo para dar uma ênfase maior à Páscoa, aproveitando-nos do calendário que a cultura já consagra. E é sempre um tempo muito bom, tem sido sempre um tempo muito bom todos os anos, estarmos juntos, celebrarmos a ceia. Antes a gente tem aquele tempo, aquele café. São momentos maravilhosos que temos passado juntos. E este ano, infelizmente, estamos separados. Não podemos desfrutar daquele momento tão especial nas primeiras horas da semana e celebrar a ressurreição de Cristo. Mas permita a Deus que logo esse tempo passe e que possamos nos reunir todos novamente com grande alegria, com grande celebração diante do nosso Senhor. Entretanto, há algum proveito que nós podemos tirar de um tempo assim. Um deles é entender que em muitas situações menos é mais. E pode ser que esse ano, por conta de porque os movimentos cessaram, porque nós paramos a nossa correria, porque estamos obrigados a ficar, ou estamos orientados a ficar mais recolhidos em nossos lares. Então, é possível tirar um proveito disto. É possível nós tirarmos vantagem disto e focarmos mais naqueles elementos essenciais da Páscoa. E de fato a gente tem percebido que isso está acontecendo, não é verdade? Nós temos esses anos menos aqueles elementos comuns da cultura, das tradições, das lendas, e a gente vê pessoas mais focadas em buscar o sentido da Páscoa, o que isso significa na tradição judaico-cristã, e isso tem sido bom. Então vamos tomar assim como referência esse momento em que menos pode ser mais e vamos exaltar a Cristo, nosso Senhor, nesses dias. Eu peço a todos vocês, irmãos e irmãs, a todas as famílias, que tomem em consideração aquelas recomendações que foram recomendações pastorais, algumas sugestões que foram transmitidas a todos na última sexta-feira. Leiam aquilo com cuidado, leiam tudo aquilo ali com bastante atenção e procurem praticar aqueles exercícios, aquelas recomendações que demos a todos para desfrutarmos de uma melhor comunhão no contexto de nossa igreja durante esse tempo. Eu quero dar sequência nesta hora à exposição que temos feito da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e eu quero que você abra a Bíblia onde você estiver, em 2 Coríntios capítulo 4, de 7 a 15. 2 aos Coríntios, capítulo 4, de 7 a 15. E assim nós damos sequência a essa série de exposições bíblicas que tenho denominado credenciais de servo. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte,
mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Hoje nós desfrutamos do privilégio da energia elétrica, da iluminação que temos o tempo todo em abundância, e nós não conseguimos exatamente aquilatar a importância de ter luz. Durante milênios, os homens usaram as candeias. Candeias eram pequenos instrumentos, recipientes de barro com um pavio, geralmente ali alimentado um combustível, querosene, um azeite, e acendia-se aquele pavio e aquela chama iluminava os ambientes. E a gente vê isto, quem visita, por exemplo, eu visitei recentemente as ruínas romanas lá de Coimbra, em Portugal, e vi muitas dessas candeias, muitas delas anteriores ao tempo de Cristo. Eu cresci numa região na qual os meus ancestrais estiveram entre os desbravadores. E ali não havia energia elétrica. Na grande maioria das casas, antes de chegarem os lampiões a gás, nós usávamos algumas lamparinas simples como essas aqui. Um pouco maior como esta aqui. Um pouco maior, um pouco menor. A gente colocava aqui o querosene e isso então umidificava o pavio e nós acendíamos aqui a chama e isto iluminava essa candeia, essa lamparina, como nós chamávamos lá naquele lugar, iluminava os ambientes, muitas salas, muitas cozinhas, muitos aposentos, e foi assim, acredito que talvez ainda há algum lugar esse tipo de instrumento ainda seja usado no Brasil. Sabe, irmãos, aqui nós temos o apóstolo Paulo neste verso número 7, que aliás é um verso de transição. Foi com ele que nós terminamos a nossa exposição no domingo passado, dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala aqui então de vasos de barro que trazem um tesouro, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O vaso de barro, com sua aparência rústica, simples, que guarda um tesouro glorioso, resplandecente. E é assim que Paulo, de forma realista e humilde, situa o seu ministério já de início em um contexto de fragilidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro, embora útil, é também frágil. Ele é, ao mesmo tempo, resistente e frágil. Quando os arqueólogos encontram vasos de barro, eles geralmente encontram esses vasos quebrados, partidos ou com pedaços faltantes, porque um vaso de barro, naturalmente, além da aparência rústica, elemento que nós trouxemos a ênfase na semana passada, é também alguma coisa que tem a sua fragilidade. E o propósito do apóstolo Paulo para usar esta alegoria, essa comparação, é quando ele diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E a seguir, Paulo relembra que o seu ministério tem sido marcado por sacrifício,
mas que sempre ele tem contado com a misericórdia de Deus. Ele diz assim nos versos 8 e 9. Observe: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Observe, ele usa aqui 4 comparações: atribulados, angustiados, perplexos, desanimados, perseguidos, desamparados, abatidos, destruídos. Deixa eu tentar comparar isso, tornar isso bem simples para você. Você conhece o elástico, e o elástico tem uma função. A elasticidade do elástico tem uma função. Ele é exatamente útil porque ele tem aquela elasticidade, não é verdade? Você estica o elástico, mas se você esticar por demais, esticar em demasia, esticar a um ponto além do limite, aquele elástico perde a sua elasticidade ou se rompe e perde por consequência a sua função. O apóstolo diz aqui: nós somos prensados como uva, espremidos, mas não exauridos. Nós somos achados em grandes dificuldades de decidir e seguir adiante, mas não totalmente sem recursos ou em desespero. Correm velozmente atrás da gente, caçam-nos e vêm ao nosso encalço, mas nós não somos deixados para trás ou abandonados. Nós somos jogados com força no chão, mas não somos destruídos ou tornados inúteis. Como eu disse, o elástico é esticado, é tensionado, quase ao limite. Porém, não é por demais alongado a ponto de perder a sua força, a capacidade de resistência, ele não perde a sua função. Em resumo, a experiência de Paulo no ministério era de grande tensão, era de grande pressão, com um elástico fortemente esticado quase ao limite. Mas não é porque ele está dizendo que ele é forte nele mesmo. O que ele está dizendo é: a graça e a misericórdia de Deus intervieram e não permitiram que esse elástico se arrebentasse ou se inutilizasse. É isso que ele está dizendo, não é? Atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E Paulo salienta a vida que brota deste seu ministério sacrificial nos versos de 10 a 12. Ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui Paulo traz a nossa união com Cristo. Esse é um tempo de Páscoa, é muito importante nós nos lembrarmos disto. Paulo aqui já lembra, já traz aqui nas suas palavras, já o cerne da cruz, do sacrifício. Ou seja, para que a vida de Cristo se manifeste naqueles que desfrutam do seu ministério, é exatamente isto. Ele experimenta esse morrer de Jesus. Ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. E ele vai dizer: de modo que em nós opera a morte,
mas em vós há vida. Eu disse que lá na região em que cresci, pelo menos aos meus primeiros anos, havia ali aquelas lamparinas, elas ficavam ligadas. E sabe uma outra coisa que acontecia naquela região? Ali as mulheres tinham seus filhos em casa. As parteiras vinham e ajudavam aquelas mulheres a terem os seus filhos numa época em que não havia anestesia, nada disso. Era um tempo difícil para aquelas mulheres ali. E aquelas parteiras, inclusive uma delas, exatamente a bisavó de minha esposa, foi parteira de muita gente naquela região, ajudou a dar à luz a muitos meninos. E durante a noite, às vezes os partos difíceis, os quartos ali eram iluminados com as candeias, com os pavios da candeia. O pavio queimava e ali a vida estava sendo gestada. Ali a criança estava sendo trazida à luz. Enquanto o pavio da candeia queimava, a vida surgia, nascia, abrindo o seu caminho em meio às dores. Ou seja, muitos partos eram demorados, aconteciam à noite. O que iluminava todo o processo eram as candeias ou as lamparinas. Você tem ali o quê? Algo que se oculta, que se apaga, que se consome para que a vida seja desfrutada. O apóstolo vai usar essa mesma expressão, não é? Ele vai usar o verbo para a vida se manifeste, é o verbo que ele usa aqui no verso 10, também no verso 11, para que a vida de Jesus se manifeste. É interessante esse verbo, fanerel, também vem de luz, para que, faino, vem de luz, ou seja, para que a vida de Jesus também resplandeça, se manifeste, venha à luz, surja, não é isso? Então ele diz assim, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E Paulo era compelido em seu ministério, observe, nesse seu ministério de sacrifício, pela fé, fundamentada em preciosa e firme promessa de Cristo. Vejam os versos de 13 a 14. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, está citando aí o Salmo 116. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O apóstolo falou do nosso corpo, ele disse ali. Não é verso 10. É em nosso corpo. Ele vai falar lá no verso 11. A vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. Mas agora, nesses versos, você tem a interposição da fé. E é a fé que redunda nesse seu ministério da palavra. Ou seja, o ministério da palavra do apóstolo brota da fé. Ele vai dizer assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, é que falamos, cremos, por isso falamos. E então você tem aqui a fé, que compele o apóstolo a esse ministério da palavra, esse ministério sacrificial, essa palavra que se manifesta, essa palavra que vem à luz, essa palavra que surge, vem à luz por meio da fé, ou por causa da fé, melhor aqui dizendo, e é também essa mesma fé que gera esperança, essa esperança que é gerada pela fé. Ele diz assim, sabendo que aquele
que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O apóstolo Paulo aqui fala da ressurreição. Ele está falando, ou seja, ele experimenta agora o sofrimento, o sacrifício, a morte. Ele vai dizer isto, né? Também morremos com Cristo, em nós opera a morte, estamos aí como que uma candeia que está queimando, ele opera a morte. Entretanto, ele diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O que nós celebramos no domingo, o primeiro dia da semana, é a ressurreição de Jesus, não é verdade? E aí observe a grande esperança do apóstolo. É claro, ele está confiando na ressurreição, mas em rigor ele diz que a ressurreição tem um sujeito, ele crê naquele que ressuscitou. Veja o verso 14, sabendo que aquele, ou seja, não é uma crença como os gregos tinham. Os gregos achavam que a ressurreição era uma espécie de deusa, não é? Aqui não, o apóstolo vai dizer que a ressurreição é operada por aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, no fim das contas, observe, Paulo e todos aqueles por quem ele queimou, ele se gastou como uma vela, não é isto? Ou como um pavio da candeia, não é? Estarão todos juntos com corpos ressurretos. Ele tem se gastado, pois ele é frágil como um vaso de barro, mas ele terá um novo corpo glorificado, diz o apóstolo. Ele termina esse texto que lemos. O trajeto que Paulo almejava, que então o seu ministério percorresse. Esse seu ministério sacrificial. Qual era o trajeto que ele almejava que esse ministério percorresse? Está no verso 15. Porque todas essas coisas, ou todas as coisas, existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Todas as coisas, ele diz, tudo isto. Ele disse lá atrás, no verso de número 5, ele diz assim, nós como vossos servos, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Ele completa, por amor de Jesus. Mas agora aqui no verso 15, ele que disse lá atrás, por amor de Jesus, ele vai dizer, por amor de vós, vossos servos, por amor de Jesus. E agora, por amor de vós. E o desejo dele é que essa graça, para que a graça, observe, ele está falando da graça, não é verdade? Para que esta graça se multiplique em abundantes ações de graças. Essa graça se multiplique, pleonasmo, né? De onde vem a nossa expressão pleonasmo, se multiplique em ações de graças. Uma graça que se torna abundante, transbordante em ações de graças. E ele vai dizer, por meio de muitos. Esse é o ideal do apóstolo, que a graça transborde, inunde, seja abundante em ações de graças, por meio de muitos,
para a glória de Deus. Graça, aqui na língua original, é caris. A ação de graças, eucaristia. Ou seja, a ação de graças na verdade, as ações de graças, perdão, resultam de corações que compreendem a graça. Isso a gente vê, esse é um ensino apostólico paulino por excelência, que um coração que compreende a graça é pleno de ações de graças. Hoje é dia de ação de graças. E o eixo orbital do apóstolo, como nós já enfatizamos na semana passada, ele vai dizer, esse é o eixo no qual ele faz a sua órbita, o seu ministério orbita para a glória, para que todo brilho, para que toda a resplandecência, para que toda a luz, para que todo o resplendor seja de Deus, para a glória de Deus. Sabe, irmãos, gostaria de trazer algumas palavras a você de nossa igreja, você que ouve a nossa palavra através desta mensagem que chega até você via internet. Carregar a cruz é um processo de mortificação. O Senhor Jesus disse, se você quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele vai dizer que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, salvá-la-á. Ele dirá em outro lugar, uma parábola simples, ilustrativa. Ele dirá ali numa alegoria bem simples, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A vela, a candeia, ela morre, não é? Esse pavio queima, enquanto ilumina. É assim, é desta maneira que o cristianismo, que Cristo ensina a lógica do seu reino. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Isso nos lembra que o ministério, na acepção daquilo que nós dissemos na palavra anterior, o ministério é um servir, não é? É o servir do diácono, é o servir do escravo da casa. O ministério é um ato sacrificial de autonegação, de abnegação. Eu quero insistir com você que esse ministério não é exclusivo do apóstolo, nem exclusivo dos evangelistas, e ele é um exemplo disso, sem dúvida, nem exclusivo de Cristo, nem exclusivo dos pastores. Esse ministério de tomar a cruz, mortificar-se, e esse ministério sacrificial é marca cristã. É algo meu, é algo seu, está no cerne do amor a Deus, do amor a Cristo, do amor aos irmãos, como Paulo coloca aqui de uma maneira muito clara. Ou seja, o ministério é um ato sacrificial de abnegação, de autonegação. Hoje, muitas das vezes nós pensamos o cristianismo como carreira, o cristianismo como profissão, o cristianismo como negócio, o cristianismo como aqueles que eram vendilhões lá no templo, cambistas no templo, pensavam. Nada mais distante do cerne do espírito do cristianismo, de Cristo, do que isso. Ainda bem que Cristo expulsou aquelas pessoas de lá à base das suas chicotadas, não é verdade? Porque o cristianismo não é isto. O cristianismo é, em rigor, um ato sacrificial de abnegação, é estar com Cristo em seu morrer e estar com Cristo em seu viver. Isso então nos remete a uma pergunta que já vem assim
se apresentando para nós desde as últimas palavras nossas. Qual a luz nós queremos que brilhe? Consulte o seu coração, você, nesta hora aí, qual é a luz que você deseja que brilhe? Aí está talvez a nossa grande batalha. Spurgeon disse que se a morte é a última inimiga, o orgulho é o penúltimo. Nós muitas vezes não queremos que a luz do Senhor brilhe, nós queremos é que a nossa luz brilhe. Jesus disse isso numa perspectiva muito adequada, que nós não podemos brilhar sem a luz do Senhor, por isso ele disse no Sermão do Monte, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. No fim, nós queremos, como o apóstolo Paulo, que a luz de Deus brilhe. Esta é, em rigor, a lógica da vida cristã. Sabe, aquela candeia, durante a noite, ela iluminava as vidas ali, as pessoas, naqueles recantos, naquelas noites de lua nova, naquelas noites escuras. Às vezes o parto, às vezes o nascer das crianças, dos meninos e das meninas, naquele torrão de terra em que eu cresci. Mas vinha a manhã e o sol brilhava e a luz da candeia já não fazia mais sentido. Abriam-se as janelas, abriam-se as portas, apagavam-se os pavios, porque a luz do sol chegou. Irmãos e irmãs, o importante é que o universo de nossas vidas, o universo de nossos ministérios, o universo de nossas igrejas orbitem em torno do sol e não em torno de nós mesmos. É tempo de Páscoa. É tempo em que a sociedade pensa Páscoa. E nós vamos nos aproveitar disto. Nós vamos nos remeter a isto. Eu quero nesta hora pedir que você pense um pouco nisto. Pense em Cristo. Porque, na verdade, o que nós chamamos de Páscoa, à luz do Novo Testamento, é algo que nós celebramos todos os dias, mas agora damos uma ênfase especial aqui. O que é a Páscoa? São os dramas centrais da redenção, particularmente a morte e a ressurreição de Cristo. E como nós vemos aqui nesse texto, o crente e Cristo, ou seja, a união do crente em Cristo, na medida em que ele nos representa lá na cruz, tomando nosso lugar vicariamente. Isso então deve dizer para nós que este é um momento para nós, para menos palavrório, e porque nós temos vivido muito palavrório e pouco sacrifício prático. É preciso que haja sacrifícios práticos em nosso viver para Cristo. A Páscoa relembra-nos de um morrer para gerar vida. A Páscoa lembra-nos de um morrer nosso em Cristo para gerar vida. É claro, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não pertence a Cristo, esse tipo de mensagem não faz sentido para você, porque você ainda vem no sentido básico, natural, que marcava Nicodemos, a saber, apenas o sentido da autopreservação. Isso basta. Talvez seja apenas para isso que você tem vivido, para a autopreservação, para a autogratificação. Talvez também em nossos meios cristãos, evangélicos particularmente, muitas discussões, muitas divisões, muitas brigas e disputas por espaço,
escaramuças políticas e pouco ministério no sentido bíblico e pouco serviço sacrificial. Estaríamos como que candeias presunçosas, não é? Que querem se perpetuar, que não aceitam concorrência e que não desejam que a luz do sol brilhe. Há crentes briguentos e mimados, totalmente ensimesmados, ressentidos, que são simplesmente candeias enciumadas, candeias mimadas, candeias que querem que o mundo gire em torno da pequena chama que sai de si. Pense nisto. O que nós queremos é que a luz e a glória de Deus brilhe. Essa é uma cultura, a nossa, uma cultura de estrelato midiático, de exaltação de egos, de carreiras, de invejas e ressentimentos. Aqui isso nos chama para uma cultura fundamentada na graça de Deus, que cresça em ações de graças e que glorifique a Deus. Este é o grande chamado, ou seja, que o nosso viver glorifique a Deus. Que nós não sucumbamos diante dessas culturas que estão ao nosso redor. Aqui nesse texto, nessa epístola, havia em Corinto alguém disseminando uma cultura de sucesso. E uma cultura de sucesso com referências mundanas, com referências carnais, de êxito e sucesso. E o ministério de Paulo, segundo aquelas pessoas, não se enquadrava nessas referências. Essa é a razão, em rigor, porque ele estava sendo desprezado lá, diminuído lá, questionado, desmerecido. Porque o que estava em questão eram, na verdade, duas referências bem antagônicas de sucesso. Só que eles não observavam, né? O argumento sutil, o argumento sábio, o argumento belo de Paulo aqui nesse texto é que, na realidade, o desprezo que eles estavam oferecendo ao seu ministério era o desprezo carnal, mundano, ímpio, perverso a Cristo. É isto. Ou seja, era o desprezo da morte de Cristo, do reviver de Cristo, porque Cristo morreu para que nós vivamos. E Paulo queimava-se para que, neste seu morrer, gerasse luz e vida em outros. E eu posso dizer, e você também, quando lê a sua Bíblia, não é verdade? Paulo foi inteiramente bem-sucedido nisto. Pela graça de Deus, inteiramente, ele foi inteiramente bem-sucedido nisto. O pavio daquela candeia queimou, 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 até se extinguir. Mas quanta luz, quanta vida foi gerada pelo ministério do apóstolo Paulo. Este, irmãos, é um bom lembrete para nós neste domingo de Páscoa. Este é um bom lembrete para nós que hoje vamos à cruz. Esse é um bom lembrete para nós que hoje vamos à ressurreição. Não vamos apenas assistir como espectadores, vamos ser partícipes como cristãos neste tempo desse morrer de Cristo e desse reviver de Cristo, para que em nós opere a morte, mas em outros a vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante? Você pode orar comigo, por favor?
Senhor nosso Deus, Pai bondoso, misericordioso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai que nos deu o Evangelho, que nos trouxe a Bíblia, Pai que nos trouxe toda a riqueza de graça que encontramos nesta palavra preciosa. Nós agora chegamos à Tua santa presença, Pai Celestial, que sustenta os pássaros, que veste os lírios e que muito mais cuida dos filhos, que são, a despeito disso, homens de pequena fé. Nesta hora nós queremos pedir que o Senhor acentue a nossa fé. Nós queremos, como os discípulos, pedir-te, aumenta a nossa fé. E ainda mais pedir, ensina-nos a orar, porque não sabemos. Senhor, nós queremos também rogar nesta hora que a palavra que acabou de ser comunicada, exposta, faça sentido nas almas, nos corações daqueles que aprouveram ao Senhor. Que haja luz em meio às trevas, em meio ao caos. Que as nossas candeias possam queimar para iluminar a outros. Assim como a de Cristo, assim como do apóstolo, assim como dos cristãos, dos nossos pais na fé, aguardando a esperança de que um dia estaremos todos reunidos com o Senhor, com corpos ressurretos, glorificados e glorificando ao Senhor para todo sempre. Nós queremos nesta hora, nosso Deus, orar por aqueles que pela fé falam, aqueles que pela fé exercem o ministério da palavra. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos, eventuais pastores, colegas que ouvem a tua palavra nesta manhã ou neste momento. Enfim, eu peço ao Senhor que tu possas abençoar a todos os pastores fiéis que manejam a palavra do Senhor com o Espírito de Cristo para fazer a boa semeadura da palavra. Que eles possam ser alimentados pela mesma esperança do apóstolo e que o Senhor possa também trazer encorajamento, graça, favor aos seus ministérios. Nós queremos agradecer por aqueles que nos trouxeram a palavra, por aqueles que chegaram em nossa igreja antes de nós. Queremos agradecer neste momento, inclusive, a vida do nosso irmão William Barclay, Bill Barclay, que esta semana foi chamado à presença do Senhor após com seus 90 anos. Chegando aqui em nossa pátria em 1958, debaixo da influência daquele pregador fiel chamado Mark Lloyd Jones, que semeou aqui neste país boa literatura, que colocou a literatura, a palavra de Spurgeon, a palavra de Lloyd Jones, abundantemente, a palavra de tanta gente, de tantos pregadores fiéis. Mas quem eram esses pregadores, senão pregadores de Cristo e da tua palavra? E nós queremos agradecer a vida, o ministério de Pastor Bill durante os anos que esteve entre nós, aqui neste país, aqui nessa cidade, ali na cidade de São Paulo, próximo à nossa igreja, amigo de nossa igreja, próximo de todos nós, amigo de Pastor Jacques. Nós queremos agradecer grandemente a vida dele. Queremos agradecer a editora que ele fundou, aos livros que foram publicados por ele, e muitos, com labor incansável, manhã, noite, madrugadas, ele fez exatamente isto. Ele gastou-se como pavio da candeia para que nós pudéssemos ter livros, literaturas, e essa geração que hoje desfruta desta renascença reformada no Brasil deve muito àquele irmão que consumiu a sua saúde, que passou os últimos tempos os últimos anos de sua vida lutando com enfermidades cruéis. Nós queremos agradecer por ele com ações de graças e pedir, Senhor,
que, mesmo morto, ele ainda fale, assim como Abel. Nós queremos pedir que, igualmente a ele, outros homens e mulheres e jovens surjam imbuídos deste espírito de semear a santa palavra de Cristo neste país. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, que já tem levantado homens e mulheres que estão hoje em diversos lugares semeando a palavra do Senhor. Que a graça do Senhor seja com todos e que nós hoje, irmanados, possamos agora nos reunir ao redor da cruz de Cristo e lembrarmos que aquela cruz está vazia e que Ele está à direita da majestade nas alturas. E nós pedimos que todo louvor, toda glória seja dada a Cristo e que nós, reverentemente, nos ajoelhemos, nos prostremos, tiremos as nossas coroas e rendamos graças ao Cordeiro, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito gratos. Deus abençoe a nossa igreja. Uma feliz Páscoa, um feliz domingo de Páscoa para todos vocês.